Olá, queridos, eu sou o pastor Éder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva em nosso canal, participe, comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus irá edificar o seu coração e daqueles que o assistirem. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre avivamento. Na semana passada eu falei sobre o que é avivamento. Conceituamos biblicamente o que é avivamento. E hoje eu gostaria de submeter-me ao seguinte tema: o que impede o avivamento? Quais são as barreiras que impedem o avivamento de descer sobre nós? Eu não sei se você conhece um pequeno animal chamado castor. Em alguns países, como os Estados Unidos e Canadá, esses animais são muito comuns. E os castores, eles constroem barragens na natureza. Eles aproveitam a madeira que estão nas florestas, cortam essas madeiras e eles fazem diques, verdadeiras barragens naturais, a fim de que os rios sejam impedidos de correr, porque a casa dos castores é construída através do barro. Então eles colocam as barragens, mergulham no rio, pegam aquela água barrenta que está ficando ali atolada e constroem as suas casas. Esses dias eu vi que no Canadá os castores construíram uma barragem de 850 metros e isso chamou a atenção de alguns especialistas. Agora imagine essa seguinte situação: imagine que há um rio que passa pelo seu leito e chega abastecendo uma determinada cidade, de modo que é indispensável para a cidade que as águas deste rio o abasteçam. Imagine que os castores comecem a construir uma barragem ali. Passa alguns meses, alguns anos e de repente começa a faltar água na cidade. Há verdadeiramente uma crise hídrica e as pessoas começam a ter a falta de água para se banhar, para a higiene pessoal, para a alimentação, para as suas plantações, para o seu dia a dia. E então, desesperados, as pessoas dessa cidade começam a procurar a origem dessa crise hídrica. E quando descobrem, é por causa da barreira que os castores haviam construído ali. Embora essa situação seja hipotética, é mais ou menos isso que acontece na nossa vida cristã. O rio do Espírito deseja abastecer as nossas vidas, mas existem barreiras que são construídas na nossa vida que impedem o rio do Espírito Santo de correr pelos leitos e abastecer com vigor e poder as nossas vidas espirituais. E que barreiras podem ser estas? Eu gostaria de destacar 3 barreiras com você. Em primeiro lugar, uma das coisas que impedem o avivamento, talvez a principal razão na qual nós temos o impedimento do avivamento, é o pecado. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 59, o versículo 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O avivamento só poderá vir quando o nosso pecado for tratado, confessado diante de Deus. É importante nós pensarmos sobre isso. Pecados que não são confessados impedem o avivamento de acontecer na sua vida e na igreja na qual você pertence. Existem 2 tipos de pecado: os pecados de omissão e os pecados de comissão. Os pecados de omissão, como o próprio termo diz, são pecados que nós negligenciamos algo. Deus estabeleceu que nós fizéssemos algo e nós nos omitimos daquilo. Por exemplo, Deus nos pediu na sua palavra que nós evangelizássemos. E de por todo mundo pregai o evangelho foi a ordem de Jesus. Mas se nós não evangelizamos, logo estamos incorrendo no pecado de omissão. Ou seja, Deus estabeleceu determinadas coisas para fazermos e nós nos omitimos e não fazemos. São pecados de omissão. Mas em contrapartida existem os pecados de comissão. Pecados de comissão são aqueles que nós não deveríamos fazer
e fazemos, coisas que Deus nos proibiu de fazer e nós realizamos, praticamos. Eu torno a repetir, nós, se queremos experimentar o avivamento, precisamos pedir para que Deus quebrante o nosso coração, a fim de que o nosso pecado não impeça o Senhor de se aproximar de nós. Há uma frase que eu gosto muito. Essa frase é do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele diz que a confissão é um instrumento que Deus usa para a purificação da nossa alma. Confesse os seus pecados, se arrependa deles, porque o pecado impede o Senhor de olhar para você e de se manifestar na sua vida. O pecado é uma grande barreira que impede o mover de Deus no meio da igreja. Segundo, a Bíblia também fala que o avivamento pode ser impedido pela falta de oração. Ora, como que nós receberemos avivamento se não estamos pedindo por um? Nós estamos vivendo hoje um tempo de calamidade espiritual, porque nós aprendemos a cantar, a pregar, a ensinar, a dirigir culto, mas não aprendemos a viver uma vida de oração. A falta de oração é uma barreira que impede o fluir do Espírito de Deus na vida da igreja. O sucesso de uma igreja não se mede pela quantidade de pessoas que frequentam no domingo. O sucesso de uma igreja é medido, é avaliado pelo valor que a igreja está dando à oração. Como está a sua vida de oração? Como está a vida de oração da sua igreja? As reuniões de oração, já não se tem mais o hábito de se ter reuniões de oração. E aqui, permita-me com muita educação mencionar uma verdade insofismável. Infelizmente, líderes espirituais, pastores, obreiros estão negligenciando a oração. Eles já estão destituindo o altar da oração, buscando outros métodos que têm comprovadamente se mostrado falíveis e negligenciando a oração. A oração é indispensável. E se houver falta de oração, o avivamento não virá. E eu torno a repetir, como receberemos avivamento se nós não clamarmos? Por isso eu convoco você para começar a orar por esse propósito, para entrar na dimensão da oração vitoriosa e clamar a Deus por um avivamento. Terceiro, há uma barreira muito poderosa também que impede o avivamento de acontecer. O desprezo à palavra de Deus. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós perecemos. Provérbios capítulo 13, o versículo 13 vai dizer que aquele que despreza a palavra perecerá, mas aquele que guarda o mandamento será galardoado. Quando eu e você desprezamos a palavra, nós estamos colocando uma barreira, impedindo o avivamento de se aproximar das nossas vidas e até mesmo do povo de Deus. Pastor, mas como é que eu desprezo a palavra? Quando você não a lê, quando você não a ouve, quando você não vem à escola dominical, quando você não participa de culto de ensino. Aqui na nossa igreja, nós costumamos chamar o nosso culto de doutrina, o culto da palavra, de culto do tutano. Quando você negligencia um culto como esse, onde a palavra de Deus ela é sistematicamente ensinada, pregada, você está desprezando a palavra. Quando você não pratica a palavra, você está desprezando-a. Quando você negligencia, quando você não a ama. Infelizmente, Brasil afora, os cultos da palavra estão morrendo. Nós estamos preferindo outras coisas, estamos procurando entretenimento, quando na verdade a palavra de Deus é a única capaz de vivificar a nossa alma.
A Bíblia diz no Salmo 119, verso 25: vivifica-me conforme a tua palavra. Quando nós desprezamos a palavra, nós estamos colocando uma barreira para que o avivamento não venha. E por que a palavra é tão importante? Porque os dois instrumentos que Deus utilizará para avivar o coração de alguém é a oração e a palavra. Não deixe essas três barreiras. Trate o seu pecado com seriedade. Se você deseja viver numa dimensão sobrenatural, se você deseja realmente ver a glória de Deus se manifestar neste tempo, nesta geração, afaste da sua vida, trate o pecado com seriedade, quebrante o seu coração, chore, se arrependa dos seus pecados. Volte a orar, que a oração nunca falte na sua vida e jamais despreze a palavra. Tirando esses impedimentos, o fluir do rio de Deus alcançará o meu, o seu, o nosso coração. Que Deus te abençoe.